Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre Xamarin Forms e na aula de hoje a gente tem muita coisa nova para apresentar, né? A gente vai desenvolver um aplicativo que vai utilizar o menu sanduíche. O que é o tal do menu sanduíche? Vou usar o exemplo aqui da calculadora do Windows. Ó. Menu sanduíche é esse menu que fica escondido com esses três risquinhos, tá? Essas três barras. Quando você clica nesse botão, ele expande todo um menu que é navegável, né? Que a gente consegue mexer nele. Então, a gente vai modificar um pouco o layout do nosso aplicativo hoje. A gente vai usar outro tipo, que vai ser o do menu sanduíche. Uma outra coisa que faltou a gente fazer nas outras videoaulas também foi criar a splash screen e alterar o ícone do aplicativo. A gente vai ter que mexer com essa parte hoje também. As duas para Android. Como essa videoaula vai ter uma tendência de ficar um pouco longa, ou talvez não fique, mas eu decida dividi-la em duas, para mostrar o passo a passo. Que as videoaulas muito longas não sei se estão funcionando tão bem quanto eu gostaria. Mas eu vou dividir essa videoaula em duas, que na primeira parte a gente vai criar a estrutura do nosso app e na segunda parte a gente vai customizar algumas coisas da parte visual dele, igual a gente fez no do hotel, e adicionar splash screen e trocar o ícone do aplicativo, tá? Então, sem mais delongas, vamos criar o nosso projeto. Xamarin Forms, C Sharp, todas as plataformas, celular, tá aqui, muito bem. Onde que eu vou salvar ele? Eu vou salvar ele aqui mesmo, em aulas de Xamarin, e vai ser aula 11. Aula 11, app... Ah, eu não falei o que o nosso aplicativo vai fazer. A minha ideia é criar um aplicativo para listar as habilidades que todo desenvolvedor de software deve ter. Então, banco de dados, desenvolvimento mobile, desenvolvimento web, desktop. Então, vamos chamar esse app de Guia Dev. App Guia Dev. Há um tempo atrás eu tinha desenvolvido um aplicativo com a mesma proposta que chamava Guia do Curso de DS. Então, vou trocar para Guia Dev para deixar ele um pouco mais amplo, para a gente não ficar tão focado em um curso só, para deixar ele uma coisa mais abrangente. Então, criar. E aqui a gente tem um grande porém, uma grande observação para ser feita. A gente vai utilizar exatamente esse daqui, ó, mestre detalhes. Só que se eu ir direto nessa solução que o Visual Studio me sugere, eu tenho um problema que é o código que ele já me ajuda gerando. Por que isso é um problema? Porque o código vem utilizando o padrão MVVM e nós não aprendemos MVVM ainda. E usando o mestre detalhes vai ser mais difícil de entender como o padrão funciona. Então, qual que vai ser minha proposta hoje? A gente vai criar um projeto em branco, a gente vai adaptar esse projeto para utilizar o mestre detalhes. Vou esperar ele criar. Eu, que sou uma pessoa esperta, já deixei o emulador aqui executando para a gente não ter que startar ele no meio e demorar aqueles horrores, né? Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Então, gerou, né? Projeto Android, projeto iOS e o projeto Windows. E o nosso projeto comum, é claro, né? Então, gerou aqui o app.xaml com o app.xaml.cs, bacana. E a minha main page com a main page.xaml.cs. Legal. O que isso vai significar? Como você já aprendeu, você já entendeu isso, aqui no nosso app.cs a gente tem uma propriedade chamada mainPage e essa propriedade define qual é a tela inicial do aplicativo. A gente já editou isso daqui várias vezes, né? Desde o app Xamarin Flix a gente vem mexendo aqui e alterando isso. Hoje a gente vai continuar deixando a mainPage como sendo a mainPage mesmo. O que vai mudar vai ser que nós vamos alterar o tipo da main page. Porque quando eu abro ela, o que eu descubro?
que a main page ela é uma content page. E eu vou mudar isso, porque na verdade ela vai passar a ser uma master detail page. O que a master detail page faz? Ela é todo um container para a gente criar essa estrutura parecida com a calculadora, tá? Então, a gente mudou para Master Detail Page, o IntelliSense me ajudou e mudou aqui. E a gente também tem que ir lá no código por trás e mudar a herança da classe MainPage, que ela está herdando da Content Page. Eu mudei isso. Então ela vai ter que herdar da Master Detail Page, para a gente poder acompanhar as coisas aqui. Então salvo aqui, ele vai ranhetar aqui, né? Porque os tipos estão diferentes, é porque eu não salvei aqui. Salvei aqui parou de ranhetar, parou. Aqui está ranhetando porque eu preciso especificar na Master Detail Page duas coisas. Primeiro, onde vai aparecer o meu menu e aonde vai aparecer o conteúdo de quando eu clicar no menu. Por exemplo, quando eu clico na calculadora científica, ele troca essa parte, esse miolo do aplicativo. Se eu voltar para padrão, ele trocou o miolo de novo. Então, onde vai aparecer o menu? Eu vou definir assim, ó, master, autocompleta para mim. Vou apagar isso aqui então, vai. Master Detail Page. Aí eu bato o ponto, eu coloco master, né? Beleza. Tá aqui me esperando. Aqui eu vou desenvolver a parte do meu menu. E eu também tenho que desenvolver aqui aonde vai aparecer o conteúdo. Então, Master Detail Page, ponto. Cadê você? Ah, não acredito que eu não me lembro qual que é a propriedade. Eu não me lembro, tá? Pasme com isso. Ah, não é title. Ô, Thiago, por que você não deixa uma colinha? Eu deixei uma colinha. Eu até vou até consultar a colinha. É detail, né? No master a gente especifica qual que vai ser o nosso menu. Eu vou voltar aqui, eu vou explicar com detalhes isso aqui. Não assusta do código não, tá? E aqui é o detail. Tá? E o detail, como você já viu, ele vai receber aqui dentro um navigation page. Ele parou de ranhetar aqui. E repara que ele está frisado, né? Ele está reclamando. Né? O que ele está esperando? Ele está falando que a propriedade não tem um valor, que eu preciso deixar ele ter um valor. Então, vamos habilitar e vamos entender o que acontece aqui. Dentro dessa propriedade master, eu vou criar uma content page. Exatamente, uma página de conteúdo aqui dentro. Agora ele parou de ranhetar. Ó. Vamos entender qual que é o princípio de funcionamento disso. Vou usar mais uma vez a calculadora aqui, porque eu estou adorando usar ela. Deixa eu aumentar ela. Isso, maravilha. Quando eu clico aqui no menu, é como se ele estivesse abrindo outra página aqui. E quando ele está abrindo outra página, significa que eu posso usar tudo que a gente já aprendeu aqui dentro. Então eu posso usar um list view, eu posso usar botão, eu posso usar label, eu posso usar o que eu quiser. E antes de usar as coisas que eu quero, eu tenho que definir qual que é o layout que eu vou usar. Né? Se eu decidir usar uma grid, se eu decidir usar um stack layout, não importa. Eu vou ter que decidir que tipo de layout que eu vou usar. Então, como a gente já aprendeu, eu vou usar o stack layout, que é o mais básico de todos. E dentro dele eu vou colocar uma label, só para a gente ver funcionando. E eu vou chamar essa label de serei um lindo menu. Tá? Ah, faltou fechar, né? Isso. Então, tá aqui, tudo lindo, maravilhoso, funcionando. O que a gente tem que adicionar agora? Faltou a minha página que mostra o detalhe, que mostra o conteúdo, a tela inicial. Por que eu chamo isso aqui de tela inicial? A gente utilizou a main page para criar esse container que vai receber o menu e o que vai aparecer no meio aqui, né? Então, além de eu ter criado a main page, eu também preciso criar a minha tela inicial. Como a gente vai mexer com várias telas nesse aplicativo, eu vou fazer aquilo que eu já te sugeria fazer, que é criar uma pasta. Então, eu vou chamar isso aqui de views.
A gente deixar sempre bem dividido. E dentro da Views eu vou criar um novo item, que aí vai ser outra Content Page. Então, página de conteúdo. E eu vou chamar ela de inicial. Então, está aqui criada a minha inicial. Belezinha. O que eu tenho que fazer agora? É o seguinte. Da parte de especificação do XAML, eu já fiz o que eu tinha para fazer aqui. Eu vou ter que voltar mais tarde aqui dentro do menu para a gente criar um menu decente, né? Para a gente poder criar a navegação de todo o nosso aplicativo. Mas o que eu vou ter que fazer agora é definir qual a página que vai aparecer dentro desse container. Então eu vou aproveitar aqui debaixo no construtor. Como a main page ela está herdando da master page, da master detail page, eu tenho uma propriedade agora chamada detail, que é justamente aonde vai ser exibido a página que eu carregar a partir do clique do menu. Bom, como não tem nenhum clique no começo, que o aplicativo acabou de abrir, eu vou colocar dentro do método construtor. E aí o que eu vou especificar aqui? Um código grande que eu nunca decoro, por isso que eu deixo aqui na minha colinha. Que é esse daqui, ó. Vamos debugar ele e vamos mostrá-lo aqui. O que esse código está fazendo? Deixa eu apagar isso aqui para a gente colocar views, né? E inicial que eu separei dentro da views. É o seguinte. Vamos analisar o que a gente já conhece. A gente já conhece o Navigation Page. A gente sabe que a gente usa esse objeto para poder criar navegação entre as páginas no Xamarin. Então, eu estou instanciando ele aqui porque eu estou assumindo que lá dentro da minha página inicial, né, eu posso ter botões que eu vou clicar e ir para outro lugar, eu posso ter menus, enfim, eu vou precisar de ter navegação no meu aplicativo. Então, eu já estou criando todos os details como Navigation Page. E o que de fato é esse Activator? O Activator ele é um, entre aspas, fazedor de instâncias. O que significa? Ele vai verificar se o tipo da inicial é uma página e vai criar a instância dessa página. Talvez agora isso não pareça tão interessante, tão óbvio, porque a gente vai fazer, porque a gente vai implementar umas coisas a mais nesse layout. Então eu peço para você o seguinte, confia em mim por enquanto, que depois eu vou voltar e eu vou explicar por que a gente tem que usar esse cidadão aqui dentro do aplicativo, tá? O que eu quero testar agora é se o meu basicão está funcionando. Então, vamos mandar executar. Deixa eu executar aqui no emulador do Android. E vamos ver funcionando. Carregando, né? Enquanto ele carrega, eu vou comentar o que a gente vai criar nesse menu. Bom, nesse menu eu quero fazer duas coisas. Eu vou dividir o nosso app em três grandes segmentos. Né? Como assim? A pessoa que utilizar esse app, que ela quer se tornar uma desenvolvedora de software, ela vai ter que aprender alguns grandes ramos, né? Vamos dizer assim, do desenvolvimento de software, que a gente poderia enumerar como banco de dados, tem que saber, programação web, tem que saber, programação mobile, tem que saber. Aí o cidadão decide também que ele quer ser full stack developer, então ele vai ter que ter conhecimento de sistemas operacionais, e se ele resolver ser, na verdade, um DevOps, ele vai ter que trabalhar também com infraestrutura. Então, vamos colocar aí que também vai ter que manjar um pouco de rede de computadores. Então, a gente vai montar toda essa parte
do aplicativo pensando nisso. E ele disparou uma exceção. O que será que aconteceu aqui? Vamos ver. Até bom que ele disparou essa exceção para a gente entender algumas coisas. Vou começar a explicar do zero. Esse arquivo mainpage.xaml.j.cs é um arquivo que a gente não edita. Esse arquivo ele é gerado automaticamente pelo Xamarin. Então a gente não mexe nisso aqui. Ele disparou exceção aqui, nem interessa muito para a gente aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Que title property must be set on master detail page. Title property. Curioso, né? Bom, deixa eu parar a execução do app. Será que ele está falando dessa propriedade title aqui de cima? Não sei, né? Vamos ver, né? Vou chamar só de app. Nunca vi isso. Não sei se é isso não, mas vamos tentar definir. Vamos tentar ir na dele, né? E aqui eu também vou definir. Title, tela inicial. E aí o que a gente faz? Salvo que a gente não precisa ver, né? A gente manda executar de novo. A segunda vez tende a ser mais rápido, ainda bem. Muito provável que eu tenha esquecido de fazer alguma coisa que não é um projetinho tão comum, tão corriqueiro. A gente monta isso uma vez só no projeto e aí, a partir daí a gente começa a implementar as coisas. Não foi. Mas eu consigo verificar aqui rapidão o que foi que eu fiz de errado. Vamos ver aqui na minha colinha. Na main page, initialize, a gente fez isso aqui sem nenhum problema. Aqui dentro, o que a gente fez? Tá. É esse title aqui. É o title da content page. Então, uma coisa que, na verdade, eu não sabia que era necessário, né? Então, vamos chamar de menu. Eu até sei. Vamos deixar menu mesmo, que é o seguinte. Nossa, isso é importante ver, né? Isso aí só a experiência de desenvolvedor vai trazer. No Android, no Windows, ele aparece como os 3 pontinhos aqui. Só que lá no iOS não aparece esses 3 pontinhos. Aparece aqui em cima escrito menu. É por isso que ele pede para eu colocar isso. Então, muita atenção. Você vai ter que colocar o atributo title dentro da content page, tá? Vamos reiniciar que agora ele vai funcionar. Se a minha suposição estiver certa, né? Senão vou me lascar de novo. Mas aí faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Não é porque está à distância e não vai dar problema. Então, olha só. Criou, né? Tá aqui, ó, os 3 pontinhos, nosso menu sanduíche. Da onde que veio escrito esse tela inicial? Lá desse nosso arquivo aqui, ó, inicial, que eu defini aqui, né? Então, ó, a tela inicial que eu defini no título da inicial é o que está aparecendo aqui. Como a gente não editou nada, ele apareceu a mensagem Welcome to Xamarin Forms. Bacana, legalzinho. E aqui, o que a gente tem? O nosso menu, né? Serei um lindo menu. Repara que a hora que eu clico, ele vem aqui para o lado, ó. Bem legalzinho, né? É claro, a gente vai ter que editar isso daqui, deixar isso mais bonito, deixar uma apresentação um pouquinho diferenciada. Vamos fazer isso agora, né? Vamos fazer isso agora? Deixa eu ver quanto tempo a gente está. Tá grande já, mas eu acho que montar o menu dá tempo. Vou fazer o seguinte. Vamos chegar aqui e vamos substituir esse stack layout por uma grid. Sabe por que uma grid? Por que é uma grid, Thiago? Não precisaria ser uma grid. Por que você está fazendo isso? Vamos deixar stack mesmo, que é mais fácil. A gente podia colocar 2 stacks, né? Um stack para ser uma apresentação. Barrinha tá. Porque tem que ser um stack dentro de outro stack, vai ficar super feio isso. Por isso que aqui nesse exemplo antigo que eu havia feito, eu comecei com uma grid, dentro da grid um stack. Tá, pode ser também. Vamos pegar aqui. Você vai entender por que eu fiz isso. Fecha a grid. Isso. Aí aqui no inicial,
Eu havia declarado uma grid na linha 0, um stack na verdade, né? Fecha aqui e logo abaixo tem outro stack na linha 1. Então, declaro os dois stack layout aqui. Por que que eu fiz isso naquele aplicativo antigo? Será que o hot reload está funcionando? Não, porque eu mandei parar. É assim, em muitos apps, quando você bate aqui o menu sanduíche, ele aparece algumas informações aqui em cima. Algumas informações úteis, né? Como uma logomarca, alguma coisa do tipo. E aqui eu deixei uma altura de 160. Então a gente vai conseguir colocar, como é a primeira linha, dentro desse stack layout, eu consigo colocar uma label que vai aparecer um pouquinho mais centralizada. Então vou falar o seguinte: serei uma logo bem bonita, tá? E aqui dentro, o que eu vou colocar? Um botão. Ai, Thiago. Com um texto, navegarei. Thiago, faz direito, vai. Vamos editar esses botões já. Vamos colocar assim, banco de dados, web. A gente vai mudar isso aqui depois, tá? Mobile, sistemas operacionais, redes. Parece aqueles anúncios de emprego, né? Que o cara tem que saber tudo e ter até 25 anos e 40 anos de experiência. Vamos executar para ver como isso vai ficar. Muito bem, executou. Agora deu uma diferencinha, né? Vamos lá, vamos às explicações. Os botões você já viu que eu já criei, que já criou um certo ar de menu, ficou bem legal, né? Esse fundo cinza escuro é porque a gente definiu aqui, ó, no Stack Layout. Então é o próprio fundo do Stack Layout. Encontrar, aliás, é o fundo da grid. O cinza é o fundo da grid. O fundo do Stack Layout é esse branquinho, que na verdade não é branco. Então, aqui em cima, eu tenho o primeiro Stack Layout, de onde está essa label, seria uma logo bem bonita, que vai ficar aqui em cima, aqui dentro. E o Stack Layout de baixo é onde eu empilhei todos os botões. Se você observar, ele tem um padding grande, né? Que é justamente para espaçar um botão do outro, para a gente ver como que vai ficar o nosso app no futuro. Os botões não fazem nada por enquanto, porque eu não programei nada, mas já estão criados aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula agora, essa aula termina agora, tá? Mas ela vai ter uma continuação imediata, que eu vou editar algumas imagens, para a gente colocar a imagem de logo, para ficar bem legal, para a gente colocar uma imagem de splash screen, e para a gente montar o ícone do aplicativo, tá? Então, muito obrigado, até a próxima videoaula, e vamos seguir aí no Xamarin. Tchau, tchau!